começo essa reflexão desta noite, a meditação da palavra de Deus, com uma nota de pesar. Os irmãos se lembram da vovó ou da mamãe, como carinhosamente chamávamos, né? Que vinha com a dada. Ela faleceu nesta manhã. E coincidência ou não, ela tinha o desejo de se batizar. E ela será batizada lá nos céus. Porque não é batismo que salva ninguém. E como eu disse, coincidência ou não, nós estamos nesses últimos 2 meses tratando sobre ensinos bíblicos, e o ensino de hoje será sobre o batismo. Então eu creio que vovó está lá dos céus, ouvindo, não agora de mim, mas de Jesus e dos anjos, o que é um batismo verdadeiro. Que Deus console os corações dos familiares. E a Dada nos comentou ali, né, que nesses últimos dias que ela estava internada, ela se lembrava de todos aqui da igreja, né, do jeitinho dela. Às vezes não lembra o nome, mas a cada um dos irmãos, ela está melhor do que nós agora, irmãos. E aos familiares que ficam, que o Espírito Santo Consolador inunde o coração e console nesse momento de luto, em nome de Jesus. Eu não sei se os irmãos se lembram, eu havia comentado que hoje, dia 8, se possível, faríamos um batismo. Não sei quantos se lembram. Porém, primeiro que eu avisei muito em cima, né? Porque 2 semanas que eu avisei, então não deu tempo hábil para quem tivesse interesse. Mas a reflexão de hoje é o batismo e ela é proposital. Além de ser um ensino que todo cristão precisa saber o que é isso, o próximo final de semana, no sábado, nós não estaremos aqui em São Paulo, não é isso? Estaremos aonde? Jundiaí. Faremos um passeio lá. Aliás, depois do culto, quem for para o passeio, não vá embora, nós vamos fazer uma reunião aqui com todos os participantes desse passeio. Mas por que a reflexão de hoje é batismo? Porque lá, tem uma piscina. E quem tiver interesse que for no batismo e ainda não foi batizado, pode me procurar lá no passeio que a gente vai fazer o batismo lá. Assim, simples assim, não precisa de túnica, né? Como a gente faz aqui às vezes, né? Aquilo lá para ficar mais bonito e tal. Mas simples assim. Ah, pastor, eu quero me batizar. Então vamos lá, a gente reúne os irmãos, vamos orar e pumba na água. É assim que é, irmãos. Não precisa ser num templo que nem o nosso. Nós temos aqui uma piscina. Mas já vai estar lá. E a piscina lá é aquecida, irmãos. Então não vai ter problema também, né, de mergulhar no frio. Não existe isso. Eu comentava com o Valmir domingo passado. E ele disse, olha, a gente vai ter muitas surpresas. Além do passeio, né, do jogar bola, do ir na piscina, do churrasco, que é tudo coisa boa. Mas haverá um tratar de Deus. Haverá uma unção dos céus, irmãos. E o que nós vamos fazer desde as 6 horas ou 6:30 da manhã, a gente vai combinar o horário aqui de saída, é cedo mesmo, viu? Se você não acorda cedo, você vai, hein, Elisete? Tô sabendo, hein, irmã Elisete? A irmã Elisete vai sofrer se ela for com a gente, hein? Acordar cedo. Olha aí, ó. Lá tem um monte de cama, quiser tirar cochilo. Mas irmãos, desde manhãzinha até meia-noite é dia, tudo vai ser um culto, você sabia disso? O transporte, o caminho, a chegada, o café, a informalidade. A gente vai ter um devocional lá sim, mas eu não vou fazer culto não, é 5, 10 minutos. Fica tranquilo, você quer jogar bola, você vai jogar, não vamos. Por quê? O jogar bola, o ir na piscina, o comer o churrasco, o bater o papo, é tudo culto. É tudo culto a Deus. Você tem esse tipo de visão?
O culto não é só aqui, irmãos, esse templo bonito, tal, o pastor pregando, os irmãos aí sentadinhos. O culto, irmãos, é a nossa vida. Nossa vida tem que ser um culto a Deus. Amém? Então sábado vai ser isso. Então eu já estou preparando os irmãos aqui, porque se tiver alguém que quiser se batizar, já estamos com a palavra posta. Que é isso que eu ensino àqueles que se batizam, né? A gente tem umas aulas antes. É o que eu vou ensinar aqui para vocês hoje, sobre o batismo nas águas. Olá, você sabe o que é batismo? O simbolismo de um batismo, você sabe o que é? Primeiro, o que é? Você pega a pessoa, né? Aí ela deita na água e depois sobe, não é isso? O que isso significa? O deitar na água, morrer para a velha vida. Quando você sobe a pessoa, nascer de novo para uma nova vida. Isso é o batismo. Agora, biblicamente, vamos nos aprofundar mais um pouquinho sobre esse assunto. Abra sua Bíblia, e o texto é difícil de achar. Gênesis 1:1. Vou esperar porque é complicado, né? Gênesis 1:1. Ô, pastor, abri no começo aqui, só tem mapa, então folha mais um pouquinho. Primeiro livro da vida, primeiro livro da Bíblia, primeiro versículo, Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Criou, no hebraico, bará, criou do nada. Deus, Elohim, deuses no plural. Então é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O que ele criou? Os céus e a terra. Coisas espirituais e coisas materiais. Ok? Aí vem o versículo 2. A terra, porém, era sem forma. Pergunta: Deus criou uma terra defeituosa? Ele criou os céus e a terra, e já no versículo 2, a terra era sem forma e vazia. Como vazia se ele criou a terra? E terra aqui no original são coisas materiais. Por que estava vazio já no versículo 2? Porque entre o versículo 1 e o versículo 2, tem o texto de Ezequiel 28, que é o texto da rebelião de Lúcifer nos céus. Deus, Gênesis 1:1, criou os céus e a terra, é a primeira criação. Aí, Lúcifer lá nos céus, lembra da historinha? Se rebelou, quis tomar o lugar de Deus, e levou consigo 1/3 dos anjos. Então, o demônio, o camarada, era bom mesmo. Ele convencia. E 1/3 foi com ele. Se rebelaram contra Deus, e Deus literalmente expulsa Lúcifer dos céus. Lúcifer, interpretação minha aqui agora, mas eu creio que foi isso, vem caindo dos céus, literalmente, no cosmos, na Via Láctea, e ele bate aqui na terra. Aí vem o versículo 2. A terra, porém, era sem forma e vazia. Consequência do que os cientistas chamam hoje de uma explosão. E eles comprovam que teve uma explosão, e de fato teve. E eu creio que essa explosão foi consequência da queda de Lúcifer aqui na terra. É por isso que, lá em Ezequiel 28, depois você lê, Lúcifer, ele tinha o corpo cheio de pedras preciosas. Já, lá dá um nome, né? Jasmim e pérolas e tanta coisa. Por que hoje, para você achar uma pedra preciosa, um ouro, alguma coisa, você tem que cavar fundo, não tem? Lá os mineradores. Por quê? Porque quando Lúcifer bateu aqui na terra, o corpo dele bateu aqui, fragmentos da essência dele ficaram encrustadas na face da terra. É por isso que se acha hoje muitas pedras preciosas lá no fundo, consequência, creio eu, desse Big Bang, dessa explosão que houve nos céus. Por isso que o versículo 2 diz que a terra era sem forma e vazia. E no original, a interpretação correta é: a terra
veio a se tornar sem forma e vazia. Então, se ela veio a se tornar, é porque ela não era antes, e agora é. Ok? E a partir do versículo 2, a gente tem uma segunda criação. E você já conhece a história. Deus criou os animais e viu que era bom. Não é isso, irmão Paulo? Foi a palavra do presbítero Eli na visita, né, irmão Paulo? Depois Deus criou o pernilongo. Deus criou o pernilongo. A barata. Todos a lagartixa. Tudo que esses animaizinhos. E viu Deus que era bom. O sapo. Deus criou tudo isso. E aí quando chegou no homem, o que Deus falou? Isto é muito bom. É mais do que as outras criações dos outros dias. Isso aqui que eu fiz, o homem Adão, é muito bom. Olha o capítulo 2 de Gênesis, o versículo 7. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Vocês se lembram como Deus formou Adão? Está escrito aqui, do pó, ele fez um boneco, não foi isso? Do pó da terra, de barro, e soprou o fôlego de vida, e aí veio o homem. Então o homem não veio do macaco, foi Deus quem fez o homem. E foi Deus quem fez o macaco também. Agora interessante, está lá Adão no Éden, jardim do Éden. Sozinho, naquele paraíso. Homens, imagine vocês sozinhos num paraíso. Que gostoso. É gostoso você ficar em casa sozinho? Só você com a televisão, com o controle. Você não gosta? Tem gente que não gosta, né? De ficar sozinho. Agora, quando você fica em casa sozinho, irmãos, somente quem tem criança e tem 3, é um silêncio. Às vezes estou só eu e a Carla. Nossa! Parece que falta algo. Adão estava lá no paraíso. Agora, pasmem os irmãos. Naquele paraíso, não havia pecado ainda, ok? Pecado ainda não aconteceu. Tudo perfeito. O ambiente da eternidade. O homem, Adão, começa a sentir uma necessidade. Oh, Jesus, por que veio essa necessidade no Adão? Olha o versículo 20 do capítulo 2. Assim o homem deu nome a todos os animais domésticos. Imagine vocês, Adão, dando nome aos animais. Deve ter demorado, né? Mas o cara tinha tempo. Ele estava no ambiente da eternidade, né? Então ele estava, não tinha pressa, não tinha relógio, não tinha pressão, não tinha meta, não tinha nada disso. Perfeito, vida perfeita. O homem deu nome a todos os animais domésticos, as aves do céu, os animais do campo, mas para o homem não se achava adjuntora que lhe correspondesse. Ele começou a sentir um comichão dentro, irmãos. Parece que algo está faltando. Eu não queria falar, Dani. Fica você com seu comentário. Mas o fato, irmãos, é que no ambiente da perfeição, sem pecado, havia uma necessidade. O homem não foi feito para viver sozinho. A mais absoluta perfeição não foi suficiente para tapar o comichão do Adão. Algo lhe faltava. Eu acho que ele olhou para o macaco e falou: ainda não é. Parece, mas não é. Não é por aí ainda. Aí, irmãos, Deus formou a companheira.
a Eva. Da costela dele, né? Primeiro Deus fez o rascunho, depois Deus fez a perfeição, a mulher. Dali a algum tempo, não podemos precisar quanto, porque eles estavam no ambiente da eternidade, e para Deus um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Mas dali a um tempo, Satanás já expulso dos céus, e creio que rodeando o jardim, começa a bater um papo com a Eva. Porque quando Eva e Adão estavam lá no jardim, Deus deu uma ordem para eles. Qual era a ordem? Vocês podem se deliciar de tudo aqui, menos de uma árvore. Aquelas árvores vocês nem cheguem perto. Aí a serpente, Lúcifer, travestido de uma serpente, chegou para Eva e falou: é verdade que Deus falou para vocês não comerem daquela árvore? Não, esquece isso. Quem diz o Valmir, esquece isso. Pode sim, porque se vocês comerem daquela árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus. Ou seja, a serpente Lúcifer pegou Adão e Eva, primeiro Eva, e tirou ela do ambiente do agora e a transportou para o ambiente do futuro. Vocês serão como Deus, futuro. Os seus olhos se abrirão, futuro. Ou seja, quando a gente sai do presente e vai para o futuro, Deus não consegue agir. Porque futuro não existe. Deus, ele só age no presente. O pão nosso de cada dia nos dá quando? Amanhã? Se a gente sai do hoje e vai para o futuro, a gente perde o pão do hoje. Porque no futuro não tem pão de hoje. Alô? E hoje, o ser humano gasta 90% das suas energias ou com as mazelas do passado ou com as preocupações do futuro. E nunca vive o hoje, o agora, o já. Você está preocupado com a conta de amanhã que você tem que pagar? Aí, ó. Está vivendo amanhã nem chegou. E às vezes Deus tem um pão para você hoje e você perde o pão de hoje porque está com a preocupação do amanhã. Foi essa sacada de Eva, de Lúcifer, tirar Adão e Eva do presente e transportá-los para o ambiente futuro. Quando ele consegue fazer isso, pronto, o caminho está aberto para eles caírem. Porque Deus age no agora. A eternidade, ela existe no hoje, no agora. Eu ensinei isso para vocês na primeira pregação do domingo de novembro, quando vimos sobre a eternidade. Você saiu do agora, você sai do ambiente eterno. E vocês conhecem a história. O homem cai, a Eva, depois Adão, e aí Deus vai até eles e lança uma maldição. Ao homem, qual foi a maldição? Do suor do teu rosto comerás. Não é isso? Deixa eu pôr para cá, irmão, senão eu vou pisar nesse negocinho aqui. E custa caro. Do suor do teu rosto comerás. Para a mulher, em meio a dores darás à luz. E para a serpente, qual foi a maldição? Rastejarás e comerás do pó. Alô? E comerás do pó da terra. Da onde foi que Deus fez Adão? Do pó da terra. E a maldição da serpente agora é: você vai comer o pó.
Ou seja, hoje, Lúcifer e seus demônios se alimentam de toda produção humana. Alô? Como assim, pastor? Dá um exemplo. Quer um exemplo? Eu sou filho de Deus, isso acontece? Acontece. Você está lá no trânsito e alguém te dá uma fechada. Aí você xinga o filho de todo mundo. A mãe de todo mundo, quer dizer. Na raiva, você produz uma energia negativa. Sim ou não? Sim. É por isso que a Bíblia diz, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Porque se você dá vazão para aquilo, pode ser o maior crente que for. Se você deixa aquela raiva te pegar, meu irmão, você vai produzir uma energia no mundo espiritual, o demônio, Satanás, seja quem for, vai ver aquilo e vai potencializar aquilo em você. Tanto é que, não sei se já aconteceu com você, ou se você já viu alguém assim, com raiva, com ira, a pessoa às vezes sai de si, se ela se deixa levar pela situação. Sim ou não? Fica doido, a pessoa fica doida. Perde a razão e, é um escarcéu só. Por quê? Se até então, eu trabalhei 18 anos com o público, às vezes você está naquela situação complicada, aí você vai querer amenizar, né? E aí você vai levando a conversa, mas você sente quando às vezes tem uma hora assim que, descontrolou. Agora não tem mais jeito, deixa a poeira baixar, porque qualquer coisa que eu falar aqui vai ser pior, não é isso? Por mais que você tenha razão. Porque a raiva tomou conta, a ira tomou conta. E tem aquele time, aquele momento que o negócio aí perde-se o controle de tudo. Aí, no meu entender, é quando o demônio já potencializou, já baixou e o negócio já... Ali o diabo está fazendo a festa. Por isso que a Bíblia diz, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Antes do sol se pôr no final do dia, ajeite isso aí. Outro texto, né? Os dons do Espírito, os frutos do Espírito, melhor dizendo. Um dos frutos é domínio próprio. Olha só. Tudo isso só para te explicar o que é Satanás se alimentar do pó da terra. É de toda a produção humana. E aí o pecado, irmãos, voltando aqui para Adão e Eva, cresceu tanto. O pecado entrou ali e dali para frente foi só destruição. E cresceu tanto, a tal ponto do mundo espiritual começar a se misturar com o mundo natural. E Gênesis 6 diz que os homens aqui na terra começaram a ter relações, as mulheres, melhor dizendo, aqui na terra, começaram a ter relações com demônios. Gênesis capítulo 6. E elas se engravidaram e começaram a nascer gigantes, nefilins. E a Bíblia nos fala de alguns gigantes, Golias, Og, rei de Bazã, eram gigantes, tudo da linhagem dos nefilins, fruto de um incesto entre demônios e mulheres humanas. Ô louco, pastor, isso existe? Depois você lê lá, Gênesis 6, eu não vou ler para a gente ganhar tempo. Lá fala que os filhos de Deus se deitaram com as filhas dos homens. Filhos de Deus, no original, demônios. Se deitaram com as filhas dos homens, com as mulheres. E nasceram gigantes. Por que você acha que, por exemplo, as mitologias, o que é mitologia? São histórias, né? Da antiguidade. Muitas dessas histórias não têm gigantes. Você acha que foi invenção assim do além? E pegou? Não, existiu. João Pé de Feijão, tem um gigante, não tem? Que mora lá na nuvem, lá. Olha aí. Mitologia. A cultura grega, não tem muitos gigantes na cultura grega? Você acha que eles inventaram assim para contar historinha? Existiam, irmãos. Na Bíblia nós temos exemplos.
Isso foi o ápice do pecado. E com isso, Deus então vê a necessidade de acabar com tudo. E então, ele levanta um homem e diz para esse homem: constrói uma arca, porque daqui a alguns anos o maior batismo de todos irá acontecer. Alô? Você já tinha parado para pensar que o dilúvio é um batismo? Não, né? Pois é. Foi o primeiro e maior batismo que já aconteceu. Noé constrói uma arca. E Noé constrói uma arca durante 120 anos. Você não tem nem metade disso e já está perguntando para Deus por que não aconteceu a promessa. Deus falou para Noé, e o que ele falou só aconteceu depois de 120 anos. Porque para Deus, repito, um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Noé constrói uma arca, 135 metros de comprimento, 22 metros de largura e 13 metros de altura. Entra ele, a família, e começa a chover. E chove quantos dias e quantas noites sobre a terra? Quem se lembra? 40 dias. Não ficou só 40 dias e 40 noites dentro da arca, porque primeiro começou a chover, aí inundou, aí foi subindo, aí chove os 40 dias, 40 noites, depois que para, aí tem que esperar descer tudo, não é isso? Sabe qual foi o tempo total que Noé ficou na arca? Mais de um ano, 371 dias, dentro de uma arca, com animais cheirosos, com um serviço tão gostoso de se fazer, de limpar o cocô do elefante, de tratar do hipopótamo, e tanta coisa. Mais de um ano assim. No final, Noé solta uma pomba, para ele ver se as águas já tinham baixado, não é isso? Soltou a pombinha. Demorou um tempinho, a pombinha voltou para ele. Por quê? Não tinha onde pousar, né? Só tinha água. Ela voltou para a arca. Noé espera uma semana e solta a segunda pombinha. A pombinha voa e volta com um galinho. Opa, a copa das árvores estão começando a aparecer. Mas vamos esperar mais um pouquinho. Espera-se mais uma semana e solta-se a terceira pombinha. E a terceira pombinha não volta mais. Olha o texto. Gênesis capítulo 8. Versículo 8 a 12. Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra, mas a pomba, não achando onde pousar a planta do pé, voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. Noé, estendendo a mão, tomou e recolheu. Esperou ainda 7 dias e tornou a enviar a pomba. Quando a pomba voltou a ele, no seu bico havia uma folha verde de oliveira. Assim Noé soube que as águas tinham minguado sobre a terra. Esperou ainda 7 dias e enviou fora a terceira pomba, mas esta não tornou mais a ele. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 1.
Marcos capítulo 1, versículo 9. Deixa aberto aí e olha para mim. A terceira pombinha não voltou para Noé, não é isso? Simbolicamente, anos depois, em Marcos 1,9 que a gente vai ler, a terceira pombinha voltou. 1,9. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré, na Galileia, e foi batizado por João no Jordão. Logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito, que como pomba, descia sobre ele. Então ouviu-se essa voz dos céus: Tu és meu filho amado, em quem me comprazo. Simbolicamente, obviamente não é a mesma pomba. Aqui é o Espírito Santo, mas simbolicamente, a terceira pombinha vem até Jesus quando Jesus estava sendo batizado. Porque a primeira pombinha do primeiro batismo, simbolicamente ela ficou voando, até que encontrasse na terra o Filho de Deus. E quando encontrou o Filho de Deus, na hora do batismo, ela vem novamente. Simbolizando que o batismo diluviano que lavou o mundo e o recriou para uma nova vida, a partir de Jesus agora tem a sua validade em quem crer em Jesus, porque quem crê em Jesus, quem aceita a cruz e é batizado, ele é imerso pelo Espírito Santo, porque ele é cheio, o Espírito Santo habita nele, e o batismo então é uma exteriorização daquilo que interiormente acontece. Portanto, irmãos, uma nova vida começa a acontecer. Assim como a terra foi recriada e ela nasceu de novo depois do dilúvio, assim também o batismo. Quando você sai das águas, você nasce de novo. Para a gente encerrar, teve um mestre que perguntou para Jesus: Jesus, como que eu vou nascer de novo? Nicodemos: eu vou ter que voltar para a barriga da minha mãe para nascer de novo? E Jesus diz assim para Nicodemos: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino dos céus. Não é isso? Esse é o texto. Então, para você nascer de novo, você tem que nascer do quê? Da água e do Espírito. Não é isso? Água e Espírito. O Espírito é o Espírito Santo, aquele que habita em você quando você se converte. E a água? O que é a água? A água é a palavra de Deus. É o simbolismo da palavra de Deus. Portanto, você tem que nascer na palavra e nascer no Espírito. Agora, volta lá em Gênesis, no capítulo 1. O versículo 2. Recordando, Jesus disse para Nicodemos: você tem que nascer da água e do Espírito, palavra e Espírito Santo. Quando há palavra e Espírito Santo, aí é um novo nascimento. Gênesis capítulo 2, 1, 2. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas.
Nós já temos um dos elementos para se nascer de novo: o Espírito. O Espírito estava sobre as águas, não é isso? O que está faltando para que haja nascimento? Palavra. Nicodemos, para nascer de novo, tem que nascer da água, palavra, e do Espírito, o Espírito Santo. Aqui em Gênesis, o Espírito pairava por sobre as águas, já tem o Espírito. Agora versículo 3. Disse Deus. Ora, quando Deus diz, o que é isso? O que ele está emitindo da boca dele? Palavra, não é isso? Se ele está dizendo, ele está emitindo palavras. O Espírito está pairando sobre as águas e Deus diz. Quando há um encontro do Espírito que paira sobre as águas, daquilo que Deus diz, ali há um novo nascimento. Ali brota a vida. E é assim que a criação, a segunda criação, é feita. Na junção do Espírito que paira sobre as águas com a palavra de Deus emitida. Haja luz, forme-se os mares, forme-se a terra. Sempre quando há junção do Espírito e da palavra, ali brota a vida, ali brota a vida, ali brota a vida. Enquanto eu meditava sobre isso, me veio no coração aplicar essa palavra para vocês. Todos que já aceitaram a Jesus aqui, já têm o Espírito Santo, ok? O Espírito Santo mora em você, você é templo dele. Agora, Deus, Ele quer nos dar vida. Jesus disse numa passagem, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Repetindo, vida é junção do Espírito Santo com a palavra. Quando junta-se os dois, brota-se a vida. O Espírito Santo você já tem aí. Agora, a palavra de Deus, além da palavra escrita, você se lembra quando a gente falou sobre a vontade de Deus, que existem algumas vontades que são específicas? É aquele exemplo do alvo. Lembram-se? Existem algumas palavras de Deus que elas são específicas para você, são alvos. É algo singular, só você e Deus. Quando há junção do Espírito Santo que habita em você, com a palavra de Deus, ali brota vida. Repito, o Espírito já está em você. Agora, existem algumas palavras de Deus específicas para cada um de nós, que infelizmente, ou por medo, ou por falta de fé, ou por falta de ousadia, ou qualquer motivo, você não deu continuidade ao que Deus falou. E por isso, Ele está aguardando você dar continuidade àquilo que Ele falou, para que quando a palavra dEle, rema, para você, singular, específica, você der continuidade, aquilo vai juntar com o Espírito Santo que está em você, e aí a vida vai brotar. Essa é a palavra a ser aplicada para a igreja hoje. Deus requer que você dê continuidade ao que Ele te falou. E por algum motivo, ou medo, ou falta de fé, ou ousadia, falta de ousadia, seja o que for, você não deu continuidade. E aí, por enquanto, a vida nessa área ainda não brotou. Alô? Deus, quando junta o Espírito Santo com a palavra que Ele trouxe, ali brota vida. E talvez por algum motivo você já até abafou essa vontade de Deus, essa voz de Deus.
Algum acontecimento no meio da vida que você já deixou para lá? Fazer a vontade de Deus requer fé, requer ousadia. Você não pode ser medroso, porque senão você não vai. Não vai. E Deus quer que nós tenhamos vida, e vida com... É bonito falar, né? Ah, eu quero. Então por que você não obedece o que Deus te falou? Aquela palavra, há 5 anos atrás, há 3 anos atrás, há 10 anos atrás, e que você abafou, deixou de lado, não, estou com medo, não, é um passo muito grande. Enquanto você não for, nessa área não vai brotar vida. Deus quer te dar vida em abundância. Agora, vai ser fácil? Não vai. Vai requerer, às vezes, algumas decisões, algumas renúncias. Como é que você quer ter vida em abundância? Vivendo os seus caprichos, vivendo os seus gostos. Não vai, não vai. Vida, Espírito Santo, mais palavra de Deus gera vida. Deus quer te dar uma nova vida. Uma nova vida. Para esse jovem de amarelo que entrou aqui no meio do culto, Deus quer te dar uma nova vida. É só deixar a palavra dele e o Espírito Santo se juntarem. Aí, Deus faz o resto. Agora, se você ficar com medinho, se você não tiver ousadia muitas vezes, Deus respeita. É o livre-arbítrio. Deus não força ninguém. Sabe aquele sonho que você teve? Você tem, talvez você tenha até hoje. Eu já disse isso várias vezes aqui. Os sonhos é uma das linguagens de Deus. Mas você deixou, não. Não vai dar, não vai dar. Dá. Na hora e no tempo de Deus. Não estou falando para você dar um passo maior que a perna, não estou falando para você fazer loucura. Não estou falando nada disso, estou falando para você ter fé, ter ousadia, ouvir a palavra de Deus, analisar. E aquela palavra rema específica, orar, para que na hora certa se cumpra. É só assim, irmãos, que nós vamos conseguir romper limites. É só assim que você consegue ser mais do que vencedor. É com o Espírito Santo e a palavra de Deus andando junto em você e fomentando o seu caráter e tratando a sua mente. É você tendo a mente de Cristo. É dessa forma. Em nome de